Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 eu vou ler. Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nós lemos até aqui. Quando a gente lê o livro de Gálatas, está escrito, começa como? Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Quando a gente vive a nossa vida, eu quero me esforçar para fazer bem, eu quero pregar, eu quero orar. Tem muitas coisas que eu quero que aconteçam dessa forma. Mas algumas coisas a gente pode ver que não aconteceu de forma alguma por minha causa, mas aconteceu por causa de Jesus Cristo. Então, a verdadeira vida espiritual não é eu ser um pouquinho, eu melhorar e ficar mais bonzinho. Realmente eu sou mal, mas eu me torno bom através de Jesus Cristo. Então fala sobre isso. Então a gente vem para a igreja e aprende a vida espiritual. E a gente pode... Tem muitas coisas que a gente pode perceber. Realmente isso não foi através de mim, mas foi através de Jesus Cristo. Tem uma coisa que pode parecer engraçada, mas o meu pai, quando ele estava vivo, ele gostava muito de bebida. E o meu irmão também gostava muito de beber. O meu irmão, desde um pouco antes dele morrer, ele tinha uma preocupação. Esse irmão, por isso eu acho que ele bebia mais ainda por querer. Eu também, não sei se é porque eu era igual meu pai ou meu irmão. Eu não tomei muito, mas quando eu sentia o cheiro da bebida, eu gostava daquele aroma. Quando eu vivia em Daegu, a minha esposa, quando tinha a Santa Ceia de vinho, então a gente comprava, na época de uva, a gente comprava muita uva. E a minha esposa lavava cada uva com um paninho. E ela anotava no calendário dia 20, foi o dia que a gente fez as uvas, né? Aí quando ela fazia o vinho, ficava pronto, e ela falava: agora toma, experimenta. Aí quando eu tomava assim um pouco de vinho, era muito gostoso e docinho, né? E eu achava tão gostoso. Aí eu falava: ó, querida, é tão gostoso, me dá mais um copo. Aí ela: pastor, quer ficar bêbado, é?
Na verdade, eu gostava muito daquele aroma do vinho. Por isso, eu não tomava só quando tinha Santa Ceia, mas eu sempre tomava assim. Uma outra vez também eu tomava, né, um cálice e era muito gostoso, né? Mas o que aconteceu? Um dia eu fui visitar uma casa na casa de uma irmã. E o pai dessa irmã era ancião de uma outra igreja e a mãe dela, ela trabalhava na igreja também. Mas antes dela receber a salvação, ela tinha muito problema, mas aí ela recebeu a salvação e ela mudou e os pais abriram o coração para a nossa igreja e aí antes de ir para a igreja, o que eles faziam de domingo? Eles levavam ela para nossa igreja e eles iam para a igreja deles. E naquele tempo, como eu era jovem, eles me tratavam assim de uma forma muito boa, né? E depois que eu acabei a pregação na casa deles, aí eles me convidaram para almoçar lá, né? E como o tempo tava meio assim em cima, eu falei, tá bom. Aí naquele dia eles prepararam a mesa, o almoço, e num copo, eu perguntei, o que é isso? Ah, isso daqui é um vinho de maçã, né? Experimenta. Aí eu falei, da próxima vez eu vou voltar e eu tomo, tá? Pode guardar. Aí aquela senhora falou pra mim, Pastor Park, você tá sendo muito fresco. Isso daqui nem é bebida alcoólica, isso aqui é só um digestivo. Aí eu me assustei com isso, peguei, engoli e tomei tudo. Aí a gente comeu. Aí a gente comeu, conversou, né? Aí quando eu queria pegar o carro, eu fiquei um pouco tonto. Aí eu falei, irmão, é porque... Aí eu pensei, eu tô um pouco tonto por causa daquele vinho de maçã. E eu falei, que eu precisava ir pra casa. E desde então, eu não consigo nem tomar aquele copinho de vinho da Santa Ceia. Uma vez eu fui convidado para casa de um cônsul e eu fui com um ancião e estava cheio de comida tailandesa porque era um cônsul tailandês e tinha vinho. E eles colocaram em todos os cálices, todas as taças, e na minha taça também tinha vinho. Aí o ancião deixou pro lado, mas eu só encostei nos meus lábios. Eu só encostei a língua no vinho. Mas depois que acabou o almoço, eu comecei a ficar tonto. Aí eu cortei de vez a bebida alcoólica da minha vida. O meu pai, quando minha esposa fazia vinho, o pai não se alegra que eu tome um cálice. Então, se fosse assim, né, aí ia ser muito fácil a gente parar de beber, fumar, se drogar. Então, eu me esforçar para parar de beber e Deus fazer por mim é muito diferente. Desde então até na Santa Ceia eu tomo um pouquinho, né? Mas só tomar um pouquinho de álcool eu fico com dor de cabeça e fico vermelho. Antigamente eu tomava um cálice e não tinha problema. Agora nós, mesmo que a gente faça bondade, o que eu faço e o que Jesus Cristo faz por mim é muito diferente. Eu querer ser humilde, aí eu tenho que dar uma imagem humilde diante das pessoas. Sim, é assim. Vivendo a vida espiritual, o meu coração eu sou uma pessoa que de jeito nenhum consigo ser humilde. Vivendo com Jesus Cristo, de vez em quando,
내가 이걸 참 잘했다고 마음이 높아질 때가 있어. Tem vezes que meu coração fica arrogante pensando que eu fiz bem. 그러면 처음에 몰랐는데 Então no começo eu não sabia. 아버지가 그걸 너무 싫어하시는 거예요. Mas o pai, ele odeia isso. 대구도 선교학교 Em Tegu, quando eu estava no seminário, 매일 우리는 새벽에 todos os 아침 dias de 6시 madrugada, 자는데요. todos os dias, 6 horas da manhã, era hora de acordar. 10시에 취침하고 6시 기상하고 그게 우린 너무 힘드는 거예요. Então, acordar às 10 e acordar às 6 era muito diferente pra gente. 10시에 Era muito cansativo. 11시 반이나 12시 아니야. A gente tinha que acordar, tinha que dormir às 6, né? Nossa, como é que a gente vai dormir às 6, né? Que agoniante. 그러니까 우리 그때 선교학교는 6시 이전에 10시나 불을 못 켜요. Então, depois das 6, a gente não podia acender a luz, só a luz do banheiro. 전 새벽에 Então, de madrugada, 가서 그 담 밑에 나무 밑에서 debaixo de uma madeira, 기도했어요. eu me ajoelhei e comecei a orar. 매일 새벽. Todos os dias de madrugada. 내가 예수님하고 같이 기도하는 그 시간이 Aquele momento que eu estava orando com Jesus Cristo era muito feliz para mim. 그때 막 늘 걸어다니고 피곤하고 해서 Naquele tempo, como a gente andava muito, eu ficava cansado. 힘들어. Então eu cochilava 밤에 bastante. 와서 일어나기 싫은데도 E às vezes eu não queria acordar, mas mesmo assim eu acordava. 히말라야 식타 나무 Embaixo de uma árvore bem grande, 무릎을 꿇고 혼자 eu me ajoelhava e começava a orar. 내 마음이 그렇게 평안하고 행복하고 O meu coração tinha muita paz e felicidade, e meu coração parecia que se tornava um com o de Deus. E antes de orar, eu tinha 10, 20 problemas, né? Mas quando eu começava a orar, eu esquecia desses problemas e tinha paz no coração. 그 기도 시간을 사모했어. Então eu sempre ficava ansiando por esse momento de orar. 기도 시간 군대 가도 그거 안 잊어버리려고 안 뺏기려고. E eu sempre esperava para não perder aquele horário da oração, né? Mas um dia, 똑같이 히말라야 식타 앞에서 diante daquela árvore, daquela mesma árvore, eu me ajoelhei para orar. Até ontem. 기도 좋았고 내려오네. Nossa, a oração estava tão boa e graciosa, mas hoje eu já não conseguia mais orar. 생각만 떠오르고 Começava a surgir um monte de pensamento. 너무 애를 먹었어. 왜 기도가 안 되지? Eu fiquei pensando, nossa, por que eu não estou conseguindo orar? 저는 한 시간이 금방 지나간 것 같았는데 Antes, uma hora parecia que passava tão rápido. 10분도 안 됐고 뭐. Mas depois que eu orava, nossa, não pareceu nem que passou 10 minutos. 고통스러웠어. Mas depois disso, nossa, eu comecei a sofrer muito para orar. 그러다 이제 얼마 지났는데 다시 이제 기도. Aí depois de um tempo, eu fui de novo orar. 한 몇 달 지나서 또 E depois de alguns meses, 기도가 안 되는 거야. eu comecei a não conseguir orar de novo. 왜 이렇지? Por que que está acontecendo isso? 근데 그때 딱 생각이 떠오르는 게 E naquele tempo surgiu que pensamento? Ah, ontem 우리가 이제 그 집에 키퍼를 하는데 eu estava cuidando da casa, 하면서 집에 있는 E limpando a casa. 그 끌어가지고 모아놨다가 a gente juntou um monte de coisa, 강냉이 사서 해가지고 borracha, essas coisas, e aí a gente ia vender. 방바닥 강냉이 싸놓고 형이 강냉이 먹었거든. E aí a gente estava comendo uma coisa, né? Que a gente trocou com umas coisas da casa. 그 형제 말이야 뭐 어찌고 Aí um irmão falou assim, ah, e tal irmão é assim, assim. Aí eu falei. 형제께 나쁜 이야기 해서 뒤에서 Aí falaram mal de um irmão por trás. 근데 그 생각 또 나는 거야. Aí eu me lembrei disso. 전에도 내가 기도하는데 그때 참 그때도 No começo eu estava orando, né? Aí eu me lembrei disso, né? Aconteceu isso naquela época. 하나님이 내가 뒤에서 Deus. 형제 나쁘게 하나님이 싫어하시는구나. Ah, eu falei de um irmão pelas costas dele e Deus não se alegrou disso. 하시는구나. Ah, Deus não se alegra disso. 그 이제 내가 형제들 뒤에서 그 얘기 나빠 뭐 그 이야기 내가 뒤에서 안 하려고 해서가 아니고 Não é que eu não queria, não é que eu queria falar mal daquele irmão, 그런 일을 내가 몇 번 겪으니까 mas passando algumas vezes por essa mesma situação, 형제 나쁘다고 그 이야기
falar. 깜짝 이걸 막 아이고 아니. Aí quando eu tô pra falar mal do irmão, não, eu coloco a mão na boca. E assim, eu pude ver claramente que foi Deus que consertou isso. 마음을 높이는 것도 Até o coração fica arrogante. Se eu quiser abaixar o coração, eu fico me esforçando. 동안만 그렇잖아요. 그리고 뭐 바쁘게 이야기하다 보면 뭐 마음 의식 안 하면 그러면 또 마음 높인 소리 하고 하는데. Então, quando assim a gente não pensa, né, antes de falar, sai aquele coração alto, arrogante. 겸손해라. 그래서 겸손해지고 마음을 낮추는 것하고. Eu me esforçar pelo método humano para ser humilde. 마음을 낮춰주냐면. E Deus abaixar o meu coração é completamente diferente. 그리고 내가 마음이 높아졌을 때 E quando o meu coração está arrogante, Deus não pode fazer trabalho nenhum em mim. Porque quando o meu coração está arrogante, eu vivo conforme o meu coração. Eu faço o que eu quiser. Porque todo o meu pensamento é correto, está tudo certo, porque eu sou bom. Então Deus não podia trabalhar na minha vida. Mas, vivendo a vida espiritual, eu pude descobrir claramente o quê? Quando o meu coração está para ficar arrogante, Deus fica muito desconfortável com isso. Quando eu não tenho sentimento espiritual, assim, eu penso, eu deve ter acontecido isso, sabe? Conforme o meu sentimento, eu julgo. Então, conforme o meu pensamento, sem pensar em nada, aconteceu isso. Então, quão errado eu fui? Eu nem penso, eu nem confirmo se é assim ou não, né? Deve ter sido assim, porque eu acredito em mim, eu vivia conforme o meu pensamento. Deus estava trabalhando dentro de mim. E Deus falou o que para mim? Deus falou que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pastor Park, o meu pensamento e o seu pensamento são diferentes. Por mais que o meu pensamento pareça correto, por mais que o meu pensamento pareça bom, por mais que meu pensamento pareça correto, mas porque o meu pensamento, Deus falou que é diferente do pensamento dele, eu não podia levar meus pensamentos corretos. Eu não podia levar os pensamentos exatos meus. Eu não podia seguir os meus pensamentos. A fé em Deus, simplesmente Deus, Ele não é uma borracha, Ele não é um ídolo. Deus vivo, Ele está vivo, e não é uma imagem a qual a gente possa cumprimentar. Deus deseja com que a gente o sirva de coração. Mas, se quiser ser conduzido por Deus, tem que vir a condução do Espírito Santo. Depois que a gente recebe a salvação, lendo a Bíblia dentro da nossa vida, isso é Deus quem faz. É Deus quem faz isso. A gente pode sentir isso. O meu filho nasceu em julho de 74, antes do nascimento, antes do aniversário do meu pai. Na minha casa, a gente não tinha nenhum centavo, não tinha nenhuma comida. No aniversário do meu pai, quando eu vivia em Daegu, eu sempre passava com o meu pai. E quando eu não podia ir, porque de Sonam até Daegu era 1 hora. Então meu pai ficava esperando eu chegar para a gente comer junto.
그날은 뭐 돈이 Naquele dia, 없는데 acabou todo o meu dinheiro 아버님 그 위해서 선물도 하나 준비 못하고 뭐 e eu não pude preparar nenhum presente para o meu pai, nem dinheiro. 여비 안 Eu não tinha nem dinheiro para passagem, né? Mesmo que eu orasse. 그래서 제가 그날 참 아버지 생신에 내가 못 간 게 너무 마음이 아팠어요. E eu fiquei com muita dor no coração de não poder ter participado do aniversário do meu pai naquele tempo. E era noite. 이제 복음을 들어 멀리서 왔어요. Uma pessoa veio de longe escutar o evangelho na nossa casa. 사니까 E como eu vivia num pequeno quarto, a minha esposa estava com barriga bem grande num canto e eu estava pregando o evangelho. 복음이라는 게 너무 좋은 게요. Realmente, o que é bom do evangelho, 그때 가난해도 naquele tempo, mesmo que eu fosse pobre, mesmo que eu não tivesse nada, 어째 복음을 전하면 그렇게 행복하고 mas quando eu pregava o evangelho para as pessoas, eu ficava muito feliz e as pessoas também. Eu ficava muito feliz de poder pregar o evangelho para as pessoas. 연락이 E naquele tempo, na sexta-feira, uma senhora veio me procurar. 목사님 저 남편하고 좀 문제가 있어요. Essa senhora falou para mim, pastor, eu tô com um problema com meu marido. Então era uma senhora que eu tinha me encontrado pela primeira vez. 그래서 자매님 Aí eu falei, irmã, desculpa, 수요일 mas amanhã, sábado, 3시 반쯤 되면 내가 시간 às 3:30 da tarde eu vou ter tempo, né? Porque naquele dia eu tinha um casamento. 모시고 내일 오후에 좀 3시 반쯤 오시려면 Aí eu falei, você pode trazer o seu marido amanhã às 3:30 da tarde? Ela falou, sim, sim, pastor. 그 자매님이 남편을 모시고 왔어요. E essa irmã trouxe o marido dela. 내가 깜짝 놀란 건 E eu fiquei assustado, 그 선생님이 그냥 뭐 작업복 차려 모셨는데 porque aquele senhor veio de uniforme, veio com roupa de trabalho, né? Aí ele falou, ai, pastor, desculpa, é que eu vim direto do trabalho. 너무 고마운 거예요. Mas eu fiquei muito agradecido, porque ele veio direto do trabalho dele, né? Desculpa, eu é que tinha que te visitar, né? Não, que isso, pastor, a gente que tem que vir. 그래서 제가 어제 이제 막 결혼식 마치고 Aí, assim que acabou o casamento, 4시 내가 한 30분 늦게 왔는데 이분은 30분 기다리신 거예요. 바쁘신 거예요. e aí eu fiquei 30, ele ficou esperando por 30 minutos, né? Por mim, e mesmo que ele estivesse ocupado. Aí eu preguei o evangelho para ele, 다른 교회를 나가시는 거예요. e aquele marido frequentava outra igreja. 내가 얘기 나 교회 다니면서 쟤 때문에 참 갈등 많이 했다. Mas ele falou que frequentava outra igreja, e eu falei, eu frequentava outra igreja, mas eu sempre ficava sofrendo por causa do pecado, né? 어제 복음을 전했어요. Aí eu preguei o evangelho para ele. 너무 행복한 거예요. Ele ficou muito feliz. 그 남편하고 그 자매님이 웃으면서 Aquele 나왔는데 marido e a esposa, né, estavam saindo dali 너무 sorrindo. 행복한 거예요, 제가. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. 그리스도인들이 구원을 받으면 Se os cristãos recebem a salvação, 예수님이 역사를 해서 Jesus Cristo trabalha na nossa vida. 예수님이 사람을 만나 구원받게 하는데 그거 너무 행복하죠. Eu fico muito feliz quando eu vejo Jesus Cristo se encontrando com as pessoas e elas recebendo a salvação. Um dia antes do meu filho nascer, de madrugada, 저를 찾은 그분하고 aquela pessoa que veio me procurar, até 11 horas da noite eu preguei o evangelho para ele. 밤 11시에 이분이 11 horas da noite ele recebeu a salvação 하면서 저가 e ficou tão feliz. E eu também. Eu estava passando fome fazia uns 4 dias, a minha esposa também. Mas a gente estava tão feliz. 그분 막 기뻐하고 Ele ficou feliz. 아내가 Aí a gente se despediu. 기뻤다 또는데 Aí quando da felicidade, eu voltei para pro quarto, a minha esposa estava irritada. Aí eu falei, ai, essa mulher, a pessoa acabou de receber salvação e ela, em vez de estar feliz, está brava, ela é um demônio. Aí a minha esposa falou, por que você prega o evangelho falando um monte de besteira? 진짜 막이네. Realmente, ela é um demônio. 잘하면 지가 하지. Então, se ela faz bem, por que ela não é ela que prega? 저 아내가 무슨 얘기를 하냐면 Aí a minha esposa me falou o quê? 복음 전하기 시작하는데
Quando eu comecei a pregar o evangelho, 진통이 시작된 거예요. ela começou o trabalho de parto. 그래서 3시간 제 아내가 Então, por 3 horas, a minha esposa estava ali aguentando. 자, 내가 배가 아프다 그러면 Tá, se eu falar que eu tô com dor de barriga, com certeza vai atrapalhar a pregação do evangelho. Aí a minha esposa, sem mostrar isso, ela tinha que aguentar para não interromper o evangelho. 할 소리는 다 하더라는 거죠. E ela falou que eu estava falando um monte de coisa que devia e não devia. Daí a minha esposa ficou irritada. Aí eu falei, ai querida, eu não sabia. 목사 아내 될 자격이 있다 싶었어요. 그때. Aí naquele tempo eu percebi, ela tem capacidade para ser esposa de pastor, tem que ser assim mesmo. 그것만. É, mas não é tudo que ela é assim, né? Não quer dizer que ela é tudo assim. 하여튼 그날 여보 내가 몰랐어. 미안. Naquele dia eu falei, ah, querida, desculpa, eu não sabia. 그것만 제가 Da próxima vez eu vou pregar só o evangelho. 근데 이제 병원에 갈 돈도 없고 Mas a gente não tinha dinheiro para ir pro hospital e não tinha nem comida. 그렇게 난감한 거 처음 겪었어요. 제 생애 속에 그게 제일 기억에 남는 건데. Na minha vida, é a única vez que eu lembro assim da nossa pobreza, né? O que eu faço, né, se a gente tiver um filho? Agora, se a criança nascer. 저 아들하고 저하고 30년 차이나 그때 Eu e meu filho temos 30 anos de diferença. 30살이었지 그러니까. Naquele tempo eu tinha 30 anos, né? 어떡하지? O que eu faço? 밤을 우리가 둘이서 끙끙 앓으면서 밤을 보냈어. A noite toda eu e ela passamos choramingando, né? 배가 떠오는데. E estava nascendo o sol e a minha esposa continuamente estava falando que estava com dores na barriga. 그때는 주변 머리도 없어가지고. Naquele tempo eu não tinha nem 뭐 cabeça. 전화 같으면 어찌든지 간에 택시 Se 불러가지고 fosse 택시 agora, 타고 né, eu chamaria o táxi, pegaria qualquer táxi na rua. Ah, aqui é tal casa. 돈 없다고. Eu tô com pressa, mas não tenho dinheiro. 아마 지금도 그럴 것 같아 내가 볼 때. 그리고 병원에 Se fosse agora, eu ia fazer assim, né? 막 그런데 그땐 그런 주변 머리도 Porque ela tava pra morrer, mas naquele tempo eu não tinha nem cabeça pra pensar assim. 한다만 기도했다 막. 날이 동이 해가 뜨고 한 오전 Aí o dia tava amanhecendo e mais ou menos umas 8 horas da manhã, 어떤 자매님이 왔어요. uma irmã veio pra nossa casa. 내가 지금 뭐 30년 전이라 잘 기억이 안 나. Como é 30 anos atrás, eu não sei direito por que ela veio pra casa naquele tempo, né, pra nossa casa. E era uma irmã que não fazia muito tempo que havia recebido a salvação. 그제 아내가 진통을 겪고 있으니까 E como a minha esposa estava passando por trabalho de parto, 하는 이야기. aquela irmã, 사모님, 저 부산 ela falou, 병원 missionária, eu sou enfermeira de um hospital em Seul. 있습니다. Eu posso fazer parto, né? Então espera um pouco. Aí ela foi correndo. 그 자매님이 도와가지고 정말 Aí essa irmã ajudou. Eu não sabia o que fazer, eu estava lá fora. E aquela irmã falou, pastor, é um menino. 4년 7월 16일 오전 9시 15분. Dia 7 de julho de 1974, às 9 horas da manhã, 9h15 da manhã. Aí não tinha nada na cozinha. Ela comprou sopa, ela comprou carne, comprou arroz. E por causa do meu filho, naquele dia, a gente pôde comer. 제가 참 급박한 상황이 내 기억에 Numa 참 situação, 급박하게 됐었어요. eu acho que aquele tempo, na minha memória, aquele tempo foi o tempo mais assim, que eu não sabia o que fazer. Aquela irmã que tinha recebido salvação só há alguns dias, 강자라고 o nome dela é Che Guangja. 내가 태국에서 Eu não sei bem onde ela tá, né? Porque depois que eu vim de Daegu para Seul, que eu tava em Daegu, eu já não tive mais notícias sobre ela. 너무 고마운 거예요 그 자매님.
Eu fiquei muito agradecido para com ela. 하나님 이건 하셨다. Realmente eu vi, nossa, foi Deus quem fez isso. 하나님이 Foi Deus. 저는 극박한 일 많이 겪었는데 한 번도 극박하지 않았어요. Eu passei por tantos apertos, mas eu nunca passei por um aperto tão grande como aquele. 이제 제가 나이가 들었잖아요. 자꾸 나이 얘기 요즘 자주 죄송합니다. Mas agora eu já tô com idade, né? Desculpa estar falando sempre sobre a idade. Mas por 50 anos vivendo dentro de Jesus Cristo, 지난 과거가 생각이 돼요. eu começo a me lembrar do meu passado. 극동방송에 방송을 시작하게 돼요. 수원교도소에서 Quando a gente começou a fazer transmissão de rádio, quando eu fui fazer estudo bíblico na prisão, quando a gente começou o seminário, quando a gente começou a IYF, quando a gente publicou o livro, 굿뉴스코를 시작하게 됩니다. quando a gente começou o Good News Corps. Hoje de manhã veio o irmão e falou, e ele recebeu a salvação e foi muito gratificante, né? Um outro estudante, 다투다가 이제 사모님과 교제 구원받게 됐는데 이야기를 하는 então mostra na história real, né, que ela fez comunhão com uma missionária que recebeu a salvação e ela falou que ela fez comunhão com 200 pessoas naquela igreja, né? Falou que não teve quem não conversasse com ela e mesmo assim não deu. 감정하는데 자매가 Mas ela estava testemunhando a salvação dela. Nossa, foi muito abençoado aquele testemunho. 저는 제가 No começo, eu 먹고 교회 다니고 하는데 como vou para a igreja, né? E isso não sou eu quem faço. Frequentemente eu penso nos trabalhos de Deus. Realmente não sou eu quem faço. 지금은 Agora, 밥도 많이 먹고 양식도 안 떨어지고 como bem, não falta comida, 배도 나오고 나이도 그런데 tô com barriga, tô com idade. 그때 막 가난했을 때 어려웠을 때 Mas naquele tempo, quando eu estava com dificuldade, quando eu era pobre, esse Deus, 저하고 좀 더 가까울 수 있고 또 멀어질 수 있고 어떤 뭐 as pessoas podem se aproximar ou se afastar de mim, podem partir ou podem ficar perto, né? As pessoas são assim. 내가 어려웠을 때 공부했을 Quando eu estava difícil, quando eu estava cansado, quando eu estava com vazio, 하나님이 나타났어. naquele tempo sempre Deus aparecia. 옛날에 그 타잔 Antigamente, sabe o Tarzan? Quando eu era criança, eu assisti o desenho do Tarzan. O Tarzan, ele vivia na floresta. 제가 만화 보면서 타잔 Quando assisti aquele desenho, 하나가 와서 타잔 구해주고 그 이야기가 quando vinha 만화 줄거리인데 어릴 때 본 만화. Quando vinha alguém salvar Quando o Tarzan ia salvar alguém, sempre quando estava em dificuldade. 정글 다니다가 Esse Tarzan estava andando na floresta. 한가롭게 하나가 와서 딱 구해주고 그러는데 Sempre quando ele estava com dificuldade, vinha alguém salvar ele. E esse meu herói também é Deus. 이끌어 가시는 거예요. Ele conduz a minha vida. 하고 나하고 Agora eu e Deus, 가까워지면서 처음에 pouco a pouco, nós vamos unindo nosso coração, vamos aproximando nosso coração e eu vou podendo perceber o trabalho de Deus. 마음을 더듬게 되는데 E assim eu posso começar a pensar sobre o coração de Deus. 싫어하는 것이 O que Deus mais odeia é um olhar altivo. 내가 뭘 좀 잘한다. 내가 좀 Eu faço algo bem, eu sou bom, eu prego bem o evangelho, eu oro bem, eu leio bem a Bíblia, eu prego bem. 그만 내 속에 일어나면 Se surgir um pouco sequer desse coração dentro de mim, 하나님은 그 너무 불편해하시는 거예요. não sou eu, mas é Deus quem fica muito desconfortável com isso. 내가 겸손하려고 하는 게 아니고 Não é que eu quero ser humilde. Não é que eu quero abaixar meu coração. 하나님은 교만한 자를 물리치신다고. Na Bíblia, Deus falou que ele rejeita os 지금까지 arrogantes. 내가 신앙생활 하면서 Até agora, vivendo a vida espiritual, 한 번도 안 봤어.
Eu nunca vi Deus rejeitar quem é arrogante. Não é na hora. Mas Ele dá uma oportunidade, dá uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma, e depois Ele abandona. Mas essa pessoa não percebe isso. 하나님은 겸손한 자들에게 은혜를 베푸신다는 거예요. Deus, Ele dá graça para os humildes. 은혜를 베푸시기 위해서 E para Deus conceder graça para a gente, 겸손하게 만드시는데 Ele nos torna humilde. 하나님은 우리를 겸손하게 만드시기 위해서 무슨 일을 하시냐면 Para Deus nos tornar humilde, como é que Ele trabalha? 나를 잘 몰라. Por que a gente se torna arrogante? Porque a gente não conhece direito a nossa pessoa. 악하고 내가 얼마나 가장 Quão mal eu sou, quão egoísta eu sou, quão sujo eu sou. Se eu souber disso, realmente eu vou ficar humilde diante de Deus. Eu vou ficar humilde. 근데 내가 나를 잘 몰라서 우리 마음이 교만해. Mas é porque a gente não se conhece direito que a gente fica arrogante. A gente só olha para um lado. 내가 뭐 이걸 잘했어. 난뭐 인물이 잘. Ai, eu fiz isso bem. Ai, eu sou bonito. Se a gente olhar só para um lado, o coração começa a subir. Que eu fiz bem. Aí não consegue ter vida espiritual. Mas Deus, um dia, se Ele emprestar os seus olhos, a gente só enxerga um lado. Mas Deus mostra o passado. Se Ele mostra o presente também, a gente não tem o que falar. Que eu sou sujo, mau, imundo, mentiroso, arrogante. 이렇게 신앙을 보면은 Então, quando eu vejo a vida espiritual, 어려움을 주고 환난을 주시는데 eu vejo Deus dando dificuldade e tribulação para os irmãos. Por que Ele dá dificuldade e tribulação para os irmãos? 은혜를 베푸시기 위해서 우리 마음을 낮추어야 Para nos conceder graça. Ele tem que abaixar o nosso coração. 오늘 읽은 가나안 여자 Hoje, a palavra que nós lemos sobre a mulher cananeia. 마태복음 15장 그리고 Então, 마가복음 7장 em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7 sai sobre essa mesma história, sobre uma mulher que é gentil, né? Estrangeira. O pessoal de Israel, eles saíram do Egito de escravo e voltaram para Canaã. Essa mulher é uma mulher cananeia, que é daquela terra mesmo. E os israelitas que são gentios, na verdade, né? Que são estrangeiros. E essa mulher... 자기 아들이 수박한 귀신에 O filho dessa mulher estava endemoninhado. 멀쩡한데 귀신 들린 아이들 진짜 As crianças que não têm problema, mas que têm demônio, nossa, são muito coitadas. 속에서 귀신이 시키는 그대로 Faz tudo que o demônio manda dentro de si. 엄마한테 자기 아이 이야기하고 Uma mãe falou pra mim, né, falando sobre o filho dela. 눈에 악마가 떴다 송곳 자기 눈을 찔렀어요. 눈을 하나 찔렀. Falou que um filho pegou e enfiou uma coisa no olho porque o demônio mandou. 옛날에 우리 아버지는 Antigamente, o meu pai, 겨울에 no inverno, 기름이 아까워가지고 기름 비싸서 그때 기름이 porque a querosene era muito caro naquele tempo, 밥 먹을 때 다 켜고 밥 먹고 불 a gente só acendia o aquecedor na hora de comer e no inverno aí a gente pegava na hora de dormir e desligava. Aí no inverno, 9 horas, todo mundo já estava dormindo. 9시부터 10시, 11, 12, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. Então, desde as 9 até as 5 horas, nossa, não amanhecia. Aí 5 horas todo mundo já acordava. 됐는데 이제 날은 안 밝으면 그냥 이불에 잠 깨서 누워 있어야 하는 거야. Acordava, mas como não tinha sol ainda, aí a gente só ficava deitado, né? Não é que não tinha querosene, tinha, mas a gente estava economizando. 저 눕혀놓고 Aí eu e meu irmão eu e meu irmãozinho ficava brincando, daí meu pai pegava, sentava a gente e ficava contando a história do bicho-papão. 물이 다 바지를 걷어라. Aí ele contava, né? 찔리게 하고. Falava que o bicho-papão falava, aqui tá cheio de planta, pode pegar, né? E aí quando a gente ia pegar, era um monte de espinho, planta com espinho, né? Aí falou que o bicho-papão realmente matava as pessoas, né? Satanás faz isso. 사람들이 뭘 좋아하냐면
Do que as pessoas gostam? 걸 좋아하는 사람 아무도 없어. Não existe ninguém que goste de uma coisa plana assim, que não tenha nenhum problema. 그죠? 다 그러니까 Não, ninguém gosta de igualdade. As pessoas querem se dar melhor que os outros. 그 사람들은 남보다 좀 잘난 거야. Então as pessoas com o sabor de poder se dar melhor que os outros, com o sabor de poder ter mais dinheiro, ser mais inteligente que os outros, vivem por isso. Então toda a vida tem esse sabor de poder se dar melhor do que os outros. 마음에서 뭘 기억하냐면 Então dentro da vida pensa o quê? O que é melhor, o que é mais inteligente, o que sabe mais, o que se deu melhor. Então, não precisa procurar no computador, já está tudo dentro da cabeça. E vendo só isso, eu sou inteligente, eu sou bom. Na vida, na verdade, não tem isso. Mas porque o pensamento estabelece essa pessoa. 코카콜라 회사에서 Na empresa da Coca-Cola, falou que se a indústria da Coca-Cola, se não fizer o comercial por um mês, diminui muito a venda. Na Coreia, quem é que não conhece a Coca-Cola? Todo mundo conhece. 그런데도 광고를 안 하면 Mas mesmo assim, eles têm que, se não fizer comercial, eles morrem. Por quê? 음료수가 코카콜라 하나만 O que acontece? Se tivesse só uma bebida Coca-Cola, não aconteceria isso. Mas existe Coca-Cola, existe Fanta, existe suco de laranja, existe café. 코카콜라만 Por isso, 그런 정신을 가진 사람 외에는 fora a pessoa que tem só a mentalidade que quer só tomar Coca-Cola, 떠오르는 걸 얘기한다는 거예요. então as pessoas falam o quê? O que surge primeiro na cabeça. 그 중에 제일 위에 올라 있는 거. Tem muitas coisas dentro da cabeça, mas aquilo que está no topo do pensamento, né? A Coca-Cola. Então é assim que vende muita Coca-Cola. Por mais que as pessoas conheçam, mas de novo, come Coca-Cola, Coca-Cola traz frescor, não sei o quê. Então tem que sempre trazer a memória. 음료수 마시 뭐지가 아 코카콜라. Por isso, quando quer tomar alguma coisa, que você quer tomar? Ah, Coca-Cola. 생각 속에서 Então, faz com que sempre esteja no topo da memória. 사람들은 자기 잘난 걸 좋아하기 때문에. Porque as pessoas gostam de fazer bem. Se abrir a cabeça de uma pessoa, sempre o que está no topo da cabeça das pessoas é: eu faço bem, o que eu faço bem? 그 머리 잘생긴 O meu nariz é empinado, o meu cabelo é bonito, o meu cabelo é lisinho. 똑똑한 거. Né? Começando por aí, eu sou inteligente, eu sou bom. Então, porque essas coisas estão no topo da cabeça das pessoas, por mais que você vai tirando, só aparecem as coisas que você faz bem. O seu erro, sua mentira, a sua vergonha, você esconde lá no fundo. Aí, só cavando por alguns dias que sai a pontinha disso daí que tem no fundo do seu coração. Então, todas as pessoas estão como pessoas já boas. Desculpa falar isso. Mas dentre as mulheres, 85% das mulheres pensam que são boas, que são bonitas. 남자들도 그렇죠. Os homens, a mesma coisa. 받기 전에 Antes de receber a salvação, 처음부터 잘난 줄 알아. eu não tinha nada que eu fizesse bem, mas eu pensava que eu era o bom. 그래서 이제 자기가 머리 위에 Por isso, 좋아하는 여러분 그렇잖아요. não é pessoal. 우리 학교에서 그때 초등학교 70명 있는 데서 Então, na minha escola, tinham 37 estudantes na minha classe, e eu fiquei em terceiro lugar, né, na terceira série. 아버지가 3등 했다고 나 좋아가지고 성적했더라고. 할아버지 O meu pai ficou tão feliz quando viu esse boletim e foi pro meu avô. 3등. Aí meu pai foi pro meu avô, pro pai dele e falou: pai, o Oksu, ele ficou em terceiro lugar essa vez. Ah, ele é bom mesmo. 3학년 10살 때니까 60년 전. Porque eu tava na terceira série, 10 anos, né? Mas já faz faz quantos anos que eu ainda me lembro? Ainda tá fresquinho na minha memória. 다 자기를 잘라. As pessoas são assim, elas só guardam essas coisas no topo da cabeça, né? Porque elas são as pessoas que se acham boas, então elas acreditam no seu julgamento. Então é muito difícil seguir o coração de Deus, porque o pensamento delas é diferente do pensamento de Deus. 지 맞아 안 맞아 안 따라가요. Então as pessoas têm que combinar com o seu coração para elas poderem seguir a Deus. Se não combina, não seguem.
Por isso, se eu tiver um pouco sequer do coração que eu faço bem, é muito difícil combinar o meu coração com o de Deus. E as pessoas arrogantes, Deus dá a oportunidade, dá a oportunidade para se arrepender, mas joga tudo isso fora. Mas Deus fala que Ele dá graça para os humildes de coração. Hoje a gente leu Mateus capítulo 15, da mulher que tem uma filha endemoninhada. Quando a gente vê a Bíblia, a imagem da mulher mais humilde está em Mateus capítulo 15. A mulher cananeia. A filha dessa mulher estava endemoninhada, mas ela não tinha como expulsar. Com certeza é a amada filha dela. Com certeza era a filha que ela amava como sua própria vida, mas ela perdeu aquela filha para o demônio. A mãe não conseguia governar o coração da filha, porque a filha fazia exatamente... Quando ela via a filha fazendo exatamente o que o demônio mandava, assim como eu falei, aquela hora, o menino que ele colocou uma coisa no próprio olho, assim são os endemoniados. Então, por mais que a mãe quisesse fazer alguma coisa, ela não tinha caminho, não tinha o que fazer. Aqui não está falando sobre o pai, não sei se ela tem ou não pai, essa menina. Mas quem ficava mais com a filha era a mãe, né? Então, conversando com a filha, por que essa filha é assim? Por que ela é arrastada pelo demônio? Ia ser tão bom se ela escutasse o que eu falo. Filha, escuta o que a mãe fala. Escuta o que está dentro de você. Não faz isso é demônio. E ela... Por quê? A filha ficava agindo conforme o demônio mandava. E a mãe ficou com muita dor no coração. Então a mãe, ela estava muito triste. Mas por mais que a mãe falasse que não era para escutar a voz do demônio, mas como a filha já estava presa pelo demônio, tudo que o demônio mandava fazia, era suja, má. A mãe ficou com muita dor no coração. Como essa minha amada filha, é a filha que eu criei, ela não escuta o que eu mando, mas ela escuta o que o demônio manda. Como é que ela está sendo arrastada pelo demônio? Pessoal, o gratificante é que seus filhos não são assim. Mas é muito coitado os filhos que são arrastados pelos demônios. Pega a faca e machuca o seu próprio corpo. E não tem como falar cada atitude que eles têm. A mãe estava muito chateada, ela não sabia o que fazer. Não tinha força nenhuma para salvar essa menina. Mas essa mulher escutou sobre Jesus Cristo. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não são região de Israel. Está na parte norte. Essa mulher, da região que ela estava, ela escutou que Jesus Cristo ia vir e ela foi procurar por ele, no versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Então essa mulher se encontrou com Jesus Cristo. E ela foi para diante de Jesus e gritou: Jesus!
Porque ela não conseguia falar com todo o sofrimento que ela estava passando. Ela falou, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. 근데 그래. 그도 얼마나 고생했나. Ah, vem aqui. Ai, você sofreu muito. 줄 알았는데. 예수님 Ela pensou que ele agiria dessa forma, mas Jesus Cristo foi muito frio. 23 예수께서는 한 말씀도 대답. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. 여자가 막 강하게 소리 질러 예수님. Essa mulher estava gritando com toda sinceridade: Jesus, Jesus. E Jesus foi muito frio. 여자들이 예수님 왜 저러시지? E as pessoas, nossa, por que Jesus Cristo está agindo assim? Ah, então manda ela embora. 예수님께서 뭐라고 말씀을 Mas Jesus, no versículo 24, falou o quê? Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 근데 이스라엘 자손들을 위해 왔다. Então, eu vim pelo povo de Israel. Você é cananeia. 아니다. Eu não vim por você. 제가 그 여자면 당장 실망했겠어요. Se eu fosse aquela mulher, eu ia ter me decepcionado na hora. Nossa, Jesus Cristo tem que falar assim. 이스라엘에 잃어버린 양 외에 다른 데로 보내심 받지 않았다. 냉정하게 그 여자를 거절했다. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava cortando ela friamente. 예수께 절하며 Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. 다시 말씀은 뭐라고 말씀했어요? Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 자녀는 이스라엘 백성을 말하고 개들은 이방인들을 말하고. Então, os filhos são o povo de Israel e os cachorrinhos são os gentios. 백성에게 주어야 할 떡을 개들에게 줄 수 있느냐? O pão que eu tenho que dar para o povo de Israel, eu posso dar para os cachorrinhos? 날 보내시 이스라엘 민족 보냈는데 내가 이방인들 Deus não me mandou para você, mandou pelos filhos de Israel. 줄 떡을 개들에게 던지 마땅치 않지 O pão que eu tenho que dar para os filhos, eu não posso dar para os cachorrinhos. Não é certo isso, não é? 너무너무 예수님 심하게 하신 것 같아요. Jesus Cristo parecia que estava exagerando. 좋습니다. E essa mulher, tá bom. 예수님 당신 내가 이제 알았습니다. 선한 줄 알았다. Agora já sei quem o Senhor é. Pensei que o Senhor era bom, mas não tem nenhuma bondade. 근데 그 예수님이 자녀의 떡을 Mas esse Jesus 개들에게 던지 마땅치 아니하다. falou, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, mas a mulher respondeu o quê? 여자가 가르쳐 Ela falou uma coisa inesperada. 많은 Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 예수님 저는 이방인 개 같은 사람입니다. Jesus, eu sou um gentil como um cachorro mesmo. É verdade, Jesus. Mas 개들도 상아리 떨어진 부스러기 먹지 않으세요? 주님 나에게 부스러기 os cachorrinhos comem do que cai da mesa dos donos, não é? Porque se o Senhor me conceder essa misericórdia tão pequena, então minha filha vai ser curada. 여자 마음을 Quando a gente examina o coração dessa mulher, 교만한 마음, 거만한 손만 não tem nem um pouquinho de arrogância. 겸손하려고 할 때 겸손하려고 마음속에 어떤 교만이 남아있다. 겸손하다 안 되는 말. Quando a gente quer ser humilde, mas aí de repente a gente fala, eu tenho que ser humilde, mas de repente surge a arrogância. 아주 지나가면 안 되면 Então, 참았지만 quando tem a humildade em cima, mas embaixo tem a arrogância, eu aguento até agora, mas tá me comparando ao cachorro, aí aparece a nossa arrogância. 해도 너무한다. A gente tem o limite para aguentar, mas quando exagera, não dá. 여러분 그 여자 속에 Pessoal, dentro dessa mulher, cavando o coração dessa mulher, não tem arrogância. Não tinha como sair a arrogância. 개들이 던진 마땅치. 난 이스라엘 집에 버린
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu fui enviado para os filhos de Israel, não para os gentios. 신앙생활하면서 Então, vocês, vivendo a vida espiritual, 하려고 하면은 그걸 어떤 게 있냐면은 교만함만 밑에 quando eu quero ser humilde, como é que é? 알겠어요? Eu abaixo, eu pressiono a arrogância e coloco a humildade em cima. Essa é a humildade do ser humano. 그 속에 이제 교만 자체 다 뽑아내야 겸손이 돼. 다 뽑아내는 게 아니고 Então eu tenho que tirar toda a arrogância. Então, 가지고 a gente tem que tirar toda a arrogância e ter humildade dentro, mas a gente não. A gente pressiona a arrogância e encobre com a humildade. E finge que é humilde. Essa humildade, quando a gente entra lá no fundo, aí chega o ponto que essa arrogância perfura a humildade e aparece. Ah, você está exagerando. Mas essa mulher, continuamente se cavar o coração dela, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada, tem compaixão de mim. Ele nem deu palavra, nem olhou para ela. 제자들이 무슨 보내십시오. Os discípulos, manda ela embora. 어린 양 외에는 이런 양 외에 보내심 받지 않았나? Eu fui enviado para os filhos de Israel. De novo essa mulher veio, por favor, ajude-me. 마땅치 않아? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 너무 하시는 거 아니야? Jesus Cristo não está exagerando? 진짜 너무 하신다 싶을 정도로 하시는 거지. Realmente, ele estava chegando ao ponto que parecia um exagero. Por quê? Porque no fundo do coração dessa mulher, não, Jesus Cristo queria fazer aparecer que não existe arrogância no coração dessa mulher. Eu aguentei e depois aparece a arrogância. Não é que eu não tenho arrogância, porque a arrogância está escondida no meu coração. Se você não tiver nem 10 centavos na sua casa, 내놔도 못 내놓지. 없으면 못 내놔. quando vem um ladrão e fala pra você, passa 10 centavos, senão eu atiro em você, se você não tiver, você vai morrer com um tiro. Ah, não tenho 10 centavos. Mas então, se você não tiver arrogância, qualquer situação que seja, não vai aparecer arrogância em você. Mas vai aparecer o que está escondido no fundo do seu coração. 교만한 마음 밑에 딱 깔아놓고 그 위에 겸손 덮는 걸 원치 않으시고. Mas a gente, Deus, ele não deseja que a gente esconda a arrogância com a humildade por cima. Ele quer que a gente jogue fora toda a nossa arrogância. 겪으며 주의 은혜를 사모하는 Qualquer coisa que Jesus Cristo permitir para mim, eu vou aceitar, assim como essa mulher cananeia. 되었을 때 주님 우리에게 자유롭게 은혜 Quando acontece isso, Jesus Cristo livremente pode conceder graça na nossa vida. 때때로 병도 생기고 사고도 어려움 Então, às vezes, surge doença, surge acidente, surge dificuldade na nossa vida. 것이 아니라 Então, não é que Deus quer dar dificuldade na sua vida, mas através dessas coisas, Ele quer abaixar o nosso coração, Ele quer tirar a arrogância, Ele quer nos dar humildade, e assim Ele quer nos conceder a sua graça e a sua misericórdia. Esse é o trabalho de Deus. 물론 저도 Com certeza, eu também. Agora, 제가 지난 1일 날 우리 결혼식에서 dia 1º, a gente teve casamento, e veio um pastor da igreja de Seul. 어느 날 내가 이야기했어요. Um dia eu falei para aquele pastor, você, assim não dá. 목사로서 하고 있어요. Você, como pastor, está se corrompendo agora. Quando eu vi claramente isso. 그 이야기를 내가 5번은 했어요. Eu falei 5 vezes para ele isso. 이거는 그냥 가만히 있었어요. E ele ficou quieto só. 1일 날 제가 좀 올라오라 불렀어요. Dia 1º de março eu falei para ele vir. 왜 나를 무시합니까? Pastor, por que o senhor está me arrogando, me desprezando? Aí eu falei, ai pastor, quando eu te desprezei? Eu falei 5 vezes para você, mas você fingiu que não ouviu. Sim, eu ouvi, pastor. Eu ouvi. 아니 내가 그 이야기를 들으면
Se você ouviu o que eu falei, 나한테 와서 어떻게 내가 então você tinha que vir para mim e perguntar, pastor, por que eu sou arrogante? Como é que eu estou me corrompendo? Não era assim? Ah, sim, mas eu escuto, pastor. 교회에 와서 마음 안 낮추고 네가 사는 마음 좀 낮췄어. Quem é que vem para nossa missão e não abaixa o coração? Né? Todo mundo tem que abaixar o coração. 듣는 것도 Então, ele abaixou o coração no conceito dele. Ele ouviu também no conceito dele, 내가 그래서 목사님 좀 스스로 pelo conceito dele. Aí eu falei, pastor, eu tô chateado com você. 내가 다섯 Eu falei pra ele, eu tô chateado. Eu te falei 5 vezes. 번은 말 없었잖아요. Mas você não me falou nada. 제가 그 목사님 위해서 진짜 교제를 싶은데 자기 나름대로 들은 거예요. Eu queria conversar com ele, mas ele estava escutando da forma dele. 사모님을 불렀어요. 사모님 같이 이제 Aí eu chamei a esposa dele, missionária, né? E nós 3 sentamos e conversamos. 이런 있고 이런 있는데 Missionária, tem esse problema. 알아야 돼요. Missionária, você tem que saber. 율법에 딱 잡고 있기 때문에 기본이 있는데 As pessoas, antes de receber a salvação, elas normalmente estão presas pelo mandamento. E depois que elas recebem a salvação, elas são livres do pensamento. Então, se não tiver condução do Espírito Santo, é muito fácil se corromper. 자기 나름대로 Se não tiver a condução de Deus, então, pelo conceito dela, eu quero viver assim de forma bondosa. Então, na hora, quebra o conceito de Deus. Então, quando recebe a salvação, quebra o seu conceito humano e vive por Deus. Aí, no dia seguinte, a gente eles vieram e a gente conversou. E pela primeira vez ele descobriu a imagem dele. 나름대로 마음 꺾었고 내 나름대로 겸손 Eu quebrei o meu coração do meu jeito, eu era humilde do meu jeito. 하나님 앞에서 아무것도 아니에요. Mas escutando a palavra do pastor, realmente diante de Deus eu não sou nada. 내가 나를 믿었네요. No final eu estava acreditando em mim mesmo. 사랑하는 여러분, Amados, estimados 하나님 amigos, 앞에서 여러분 마음을 낮추는 것이 abaixar o coração diante de Deus 춤을 나누는 것도 훨씬 행복한 거예요. é uma coisa muito feliz. Mas o importante, tem que abaixar o meu coração, tem que ser humilde. Isso sou eu que estou fazendo. É aqui que está a dificuldade. 신앙을 하다 보면은 눈이 떠서 Vivendo a vida espiritual, os olhos se abrem. 하나님이 하신 거예요. Isso foi Deus quem fez. 이런 하나님이 내 마음을 낮추려고 하시는 거예요. Deus está fazendo esse trabalho para abaixar o meu coração. As pessoas que não têm esse sentimento, 저희는 이렇고 저 자매 pelo conceito deles, esse irmão é assim, essa irmã é assim, julgam. 저렇고 A nossa igreja é assim e é assado. 판단자가 되고 Então acaba se tornando do juiz. 감히 내가 어떻게 나를 Como eu? Se eu descobrir a minha pessoa, 참 많은 사람들이 자기 생각 muitas pessoas 내가 볼 때 vivem conforme seu pensamento. Isso é arrogância. Quando eu vejo é assim, quando eu vejo é assim, quando eu vejo isso está certo, quando eu vejo isso está errado, isso está certo, isso está errado. Seu conceito. 판단은 자기가 선한 사람만이 해야 하는 거예요. O seu conceito é só a pessoa boa que faz o seu conceito? É só o bonzinho, né? Mas na Bíblia diz que não existe bom nenhum sequer. Tá certo? 악인이 판단할 때 선한 건 선한 게 아니에요. Então, não é pelo seu conceito que quando o que é mal e o que é bom, mas as pessoas não sabem disso. Eu quebrei meu coração. Só abaixar uma vez o coração pensa que já quebrou completamente seu coração. Não tem condução do Espírito Santo. Por isso, Deus, dentro da nossa vida, Ele nos dá dificuldade, nos dá tribulação e nos dá o fracasso. Ele quer fazer com que o nosso coração arrogante se torne humilde para que Deus possa trabalhar dentro dele.
Um dia você vai poder perceber isso na sua vida espiritual. Ah, Deus não gosta que meu coração esteja arrogante. Ele está desconfortável com isso. 하나님이 아니라 될 일을 내 마음 맞추라고 이렇게 하시는 것이다. Ah, isso daí não precisava acontecer, mas aconteceu para Deus abaixar o meu coração. 이제 여러분들이 그런 걸 보면 Agora, pessoal, se vocês virem isso, 가나안 여자 vocês já não vão estar mais na condição de julgamento, de juiz. Mas vocês vão estar na posição da mulher cananeia. Tem compaixão de mim. 마태복음 15장의 가나안 Pessoal, 여자의 마음이 되면 essa palavra de Mateus capítulo 15, que nós lemos hoje, se o seu coração se tornar como o dessa mulher, 예수와 만나 não são só 10 problemas que vão ser resolvidos. 10.000 problemas vão ser resolvidos por Jesus Cristo. Mas o diabo odeia isso. Por isso ele estabelece o nosso coração. Ele deixa o nosso coração alto. 마음으로 E por mais que não fale pela boca, mas julga no coração. Essa irmã sabia que ia fazer isso. Por mais que não fale com a boca. Aquele irmão é muito carnal. 마음이 다 감겨졌을 때 남의 것만 Quando tem os olhos fechados para se enxergar, só enxerga os dos outros. 교회까지 파나 Julgando os irmãos e as irmãs, depois acaba julgando até a igreja. A igreja de Deus, a igreja que Deus está conduzindo. 이미철 목사님 이랬을 거야. 박 목사 이럴 거야. Ah, e o pastor Mitchell deve ter sido assim. Ah, o pastor Park é assim. É assim mesmo. 그런 판단이 딱 들어오면 그다음부터 교회가 Se entra esse tipo de julgamento, 교회에서 a igreja já não é mais algo agradável. 그래도 부족한 교회고 감겨 쓰는 교회인데 Então a igreja, mesmo que você dê toda a sua vida, isso não é o suficiente. Mas, se o coração ficar arrogante, 높아지면 a igreja parece algo desprezível e engraçado, e você fica mais alto do que a igreja. Tem vezes que os ministros vão por um caminho errado. 불러서 교제를 E eu chamo e converso com eles. 그러면 그 변화는 안 변하는 사람 Se aceitam a minha palavra, eles mudam, mas tem aqueles que não mudam. 자 괜찮아 Aqueles que pensam que são muito melhor do que eu, que são inteligentes, que são bons. 변화가 없어요. Mesmo destruindo tudo, não tem transformação nenhuma. 빠지질 않아. Porque Satanás colocou arrogância e não deixa sair isso de dentro da pessoa. 마태복음 15장 하나님은 우리에게 뭘 보여주냐면 Mateus capítulo 15, o que Deus mostra pra gente? 내가 이런 마음을 가졌으면 너희들에게 은혜를 안 부어줄 리가 없다. Se você tiver esse coração, não tem como eu não conceder graça pra você. E mostrou o coração da mulher cananeia. 사실 가나안 여자 그 딸 좋아하고 계신데 Na verdade, a filha da mulher cananeia estava com demônio. Mas dentre vocês, os seus filhos, 향이 흘러가는 os seus filhos não podem podem não fazer loucura, mas estão seguindo o caminho do mundo. Mas vocês não têm esse coração da mulher cananeia. 제가 결혼식을 할 때 요즘은 제가 뭐 죄송합니다. Quando eu faço casamento, desculpa, ultimamente não faço mais, muitos, né? Mas antigamente, 넣어야 되면 부모님을 모셔요. quando tem o casamento do irmão e da irmã, antes eu converso com os pais, né? E a gente discute sobre o casamento. 그한 번 두 번 딱 경험이 생기는. Mas então começou a surgir uma experiência, né? 신랑이 Depois de 1, 2 casamentos. 신부가 되고서 같이 결혼한다고. Então, quando às vezes o irmão de Seul e a irmã de Tegu que se casam, 이제 자기들이 어떤 생각하냐면은 então quando não são seus filhos, 부족한 게 있기 때문에 나도 부족한 거 받으려고 하는 마음이 있잖아요. 그런 경우에 대부분 então eles têm o coração de receber, né, em seu. Mas então a família de Tegu é muito maior. 신부가 되고 있으면 우리 대구를 해야 하고. Então se a noiva está em Tegu, então os pais querem fazer em Tegu, né? Mas o marido quer fazer em Seul. 뻔한 거예요.
Então isso é óbvio. Mas conversando, quando a decisão acaba sendo Seul, eu sinto assim, desculpa diante da noiva. Porque na verdade o casamento é feito do lado da noiva. Mas não tem problema vir para Seul. Aí o pai da noiva: pastor, hoje em dia as vias estão boas, não tem problema, a gente pode fazer o casamento em Seul. Eu vi vários casamentos, mas os pais, mesmo que fiquem chateados, os verdadeiros pais não mostram essa chateação, né? Ah, não tem problema. Ah, o nosso noivo é muito bom. Mas os que viveram com os tios, com os irmãos, quando a gente faz essas reuniões, eles mostram as suas emoções, os seus sentimentos. Um irmão mais velho de uma veio. Ah, não é da forma tradicional que você tem que ser feita? A gente quer que o irmão, o sobrinho se dê bem, né? Mas os pais não agem dessa forma. Quando? Eu já falei várias vezes sobre o casamento. Eu já fiz vários casamentos. E quando a gente faz a discussão do casamento, os pais jamais mostram a chateação, né? Ah, não tem problema, pastor. Ah, isso daí não se torna problema. Minha filha tem muitos defeitos, mas o noivo, se ficar feliz com ela, não tem problema. A minha filha que vai morar lá daquele lado, né? Então tem que alegrar o lado da família dele, né? Mas os que não têm pai e mãe, por isso que é triste. Os pais, eles, por mais que sejam desprezados, por mais que machuque um pouco, mas eles só esperam a felicidade dos filhos. Mas os irmãos mais velhos não são assim. A sobrinha querem que se deem bem, né? Mas eles não quebram o coração, eles não quebram o orgulho. Então é muito diferente o mundo do coração. Dá pra ver isso com uns olhos. Então, por mais que ame da mesma forma a menina, né? Mas a forma que a mãe e o pai amam é diferente da forma que o tio e a tia amam. Mesmo que crê em Jesus, mesmo que vá para a igreja, o coração do pai e da mãe e o coração do tio e do irmão é diferente. Pode pagar, o tio, a tia, o irmão, pode pagar, pode fazer o casamento, mas jamais no coração do irmão mais velho vai ter o coração que existe no pai. Jamais no coração dos tios vai sair o coração que existe no coração da mãe. Por isso, quando eu faço o casamento, quando eu faço reunião dos familiares, eu pergunto, quem vai vir? São os pais? Ou não é seu pai que vai vir, é seu irmão? Aí eu não gosto muito, né? Pra falar a verdade, eu não gosto muito. E a sua mãe? Ah, minha mãe vem junto. Ah, então tá bom. O coração tem várias posições. As pessoas pensam que estão fazendo vida espiritual na sua posição, né, no seu conceito. Mas hoje Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 15, as pessoas que recebem graça mostrou o coração dessa mulher cananeia. Esse é o coração de receber bênção. Porque nós somos seres humanos que caímos no pecado. Nós quebramos o coração até certo ponto. Mas quebrar o coração como essa mulher cananeia, nós não conseguimos. Por isso, pessoal, Deus não pode trabalhar fortemente dentro de nós e nós vivemos conforme o nosso conceito. Hoje de manhã, não vamos ler essa palavra somente como uma história. A mulher cananeia, a filha dela tinha que receber graça diante de Deus, né? Por isso ela tinha que receber. Eu também tenho que receber graça, né? Se meu corpo ficar fraco, se eu tiver dificuldade, eu tenho que receber graça.
Mas quando eu comparo o meu coração com essa mulher cananeia, qual é o meu coração? 그래서 성경은 Há muitas pessoas que estão de coração arrogante. 우리 자존심 뭐 Por isso, o coração dessa pessoa, da mulher cananeia, é um coração de receber graça. 남들 인정받는. É 그래서 muito importante isso. Mas para mim é importante ser reconhecido pelas outras pessoas. Por isso que eu não consigo ter vida espiritual. Deus quer conceder graça para vocês. 이런 은혜 받은 마음이 E assim como essa mulher cananeia, se vocês tiverem esse coração de receber bênção, a sua família, os seus filhos, a sua família, 아무 부담 없이 dentre todos os trabalhos, 삶이 된다. Jesus vai poder trabalhar sem falta nenhuma. 삶이 달라져. E porque Jesus Cristo trabalha fortemente, 종종 목사님 não importa os seus erros. 이 여자만큼은 안 됩니다. Cada vez mais. 어떻게 하면 되겠습니까? 이런 Pastor, eu não consigo como essa mulher, então o que eu faço, né? Então façam comunhão. Ancião, você consegue ter esse coração? Eu não consigo. Faz comunhão comigo. Os irmãos da igreja de Canam, independente de quem seja, 신앙은 생명보다 eu desejo com que Deus possa trabalhar fortemente na sua vida, porque a vida espiritual é mais importante do que a nossa própria vida. Não com o coração do irmão mais velho ou do tio, mas com o coração de pai e mãe. 딸을 시집 보낸 그 마음을 하듯이 우리 그런 마음을 하는 은혜. Quando eles mandam a sua filha para casar, que vocês tenham esse coração e assim vai ser abençoado. Uma pessoa recebe bênção, outra não. Não, mas todas recebendo bênção. Que Deus apareça na nossa vida. Que Ele possa trabalhar em todas as partes, que nós possamos receber essa graça. Vamos orar. 또한